Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Amplitude. É muito bom ter você aqui, porque hoje a gente vai falar sobre um tema emocionante, sobre um tema fascinante. Nós vamos falar sobre o impacto das emoções na publicidade e como despertar sentimentos no seu público-alvo. Entender também um pouquinho desse teu público-alvo, entender quais as emoções, de onde vêm essas emoções, o que a gente influencia, como a gente é influenciado na hora de comprar, por que a gente compra. Você já parou para pensar como que essas emoções elas influenciam nas nossas decisões de compra? Então a gente vai explorar hoje esses assuntos e vamos descobrir também, no bate-papo aqui, como usar essas emoções e também formar nossas estratégias de marketing. Como vocês sabem, isso é um canal de marketing, então a gente tem a intenção aqui de mostrar a influência, da emoção no marketing, seja uma campanha, alguma propaganda que você vai fazer. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você não esquecer de compartilhar esse vídeo. Então, compartilha, se inscreva, ativa aí o sininho para você ter as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai ter aí no mundo do marketing. Esses vídeos aqui são específicos para você que é do marketing, aqui da Amplitude Propaganda, a gente está dando várias dicas para você. Então, bora lá. Vamos falar sobre emoções na publicidade. Antes da gente começar, é muito importante a gente entender que as decisões de compra, elas não são tomadas assim aleatoriamente, tá? Ou somente são decisões tomadas com base nas informações de um produto. Na verdade, quando a gente vai tomar uma decisão de compra, existem outros fatores que entram em jogo, né? Que influenciam diretamente nas nossas decisões. Os clientes, né, seja de um produto ou de um serviço, eles agem de forma instintiva, tá? Porque as decisões de compra, na verdade, elas são um resultado, né, de uma mudança no seu estado emocional, no dia, como você está naquele dia, nas experiências que você já teve, enfim, a emoção está diretamente ligada, né, na hora de você tomar uma decisão de compra. E no marketing emocional, é assim que nós vamos chamar ele hoje, existem diferentes tipos de sentimentos que eles podem ser e devem, né, ser explorados para a gente despertar esse interesse no público. Seja numa campanha de uma TV, seja num post, enfim, qualquer coisa, porque há interesse, né, e a gente tem que despertar isso. E hoje a gente vai conhecer algum dessas emoções, como que o cliente compra, através do quê? Primeiro que a gente vai citar é sobre a ganância. Gente, tem gente que compra, ele pensa, né, que se ele tomar uma decisão agora, ele vai ser recompensado. Essa é a ganância. Ou seja, eu vou comprar porque eu quero ter uma recompensa. Normalmente é um cara mais calculista, uma pessoa mais calculista, que ele está querendo um resultado, ele está querendo ser recompensado por aquilo. Está diretamente ligado à expressão ganância. Outro que compra é através do medo. Nós, quando vamos comprar, pensamos que se a gente não tomar uma decisão agora, né, a gente vai estar em apuro. Caramba, eu preciso comprar isso porque ouvi falar que tal coisa vai acontecer. Então você acaba comprando com medo. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Estão falando que vai vir um furacão. Você vai lá e compra por medo. Estoca a sua casa. Isso é uma compra relacionada ao medo. Existe o altruísmo, né? Aí a gente, na hora de comprar, a gente pensa que se eu tomar uma decisão agora, a gente vai estar ajudando os outros, ajudando o próximo. Aí é uma pessoa um pouco mais bondosa, que ela quer comprar, de repente, para beneficiar alguém. Às vezes isso pode ser alguma caridade, por exemplo, mas ela toma uma decisão em cima de ajuda, né? Existe a compra através da inveja. Aí, assim, se a gente pensa assim, que se eu não tomar uma decisão agora, alguém vai tomar por mim, ou alguém vai sair na minha frente, ou uma concorrência vai sair na minha frente. Então, você literalmente compra porque você tem inveja daquele cara que está comprando. Você vê que uma pessoa está indo muito bem, que ela comprou uma roupa e, cara, fiquei com inveja daquela pessoa, fiquei com inveja daquela bolsa, daquele sapato, eu vou comprar. Tá? Eu fiquei com inveja daquela arte, eu vou fazer algo melhor. Não necessariamente ligado a só a compra, né? Estou dizendo o sentimento. E existe também a compra por orgulho. Tá? A gente compra pensando que se a gente tomar uma decisão agora,
A gente vai parecer inteligente. Tá? Não, eu sou melhor que o outro, eu tenho orgulho porque eu sei que aquilo é melhor, eu manjo mais, eu vou lá e compro. E existe o oposto, que é sobre a vergonha, que é que se a gente não tomar uma decisão agora, a gente vai parecer bobo, vou parecer um estúpido, né? Que é o oposto do orgulhoso. Então ele compra para não parecer bobo. Mas assim, para a gente criar, né, essas mudanças no estado emocional, é sempre necessário a gente entender, tá, o sistema de crenças do cliente. As emoções são formadas a partir de crenças. Tá? Esse sistema de crença, né, o que ele quer dizer, na verdade? Ele determina como cada emoção surge. Essa emoção surge através de um sistema de crenças, naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivenciei, muitas vezes influenciado por algo de família. Tá? E ao criar emoções que impulsionam a gente, né, a tomar algumas decisões, a gente precisa entender que além do estado emocional desse possível comprador, ou seja, de quem vai consumir o meu produto ou vai ver aquela minha propaganda, elas usam crenças, tá, para avaliar o peso emocional que você apresenta. Mais ou menos o seguinte: se você pegou uma propaganda que foi muito bem feita para um cara que é, vamos lá, vaidoso, uma pessoa, uma mulher que é vaidosa, e você entende aquilo e transmite aquilo de uma forma que mexa com aquilo que já está nela ali, naquela crença que ela tem, a sua venda ou a sua propaganda vai ter mais sucesso. Essa é a chave principal. Tipo, não é a informação em si que você passa o que é importante. Sim, é importante ter um bom roteiro, ter um bom texto, ser muito bem gravado, mas o efeito emocional que aquele produto ou que aquela propaganda ou que aquela informação tem, né, sobre o seu público, essa é a diferença fundamental entre o marketing tradicional e o marketing emocional. No marketing tradicional, você não leva muito em consideração, você faz as coisas meio no impulso e vamos ver se dá certo. Tá? Já no marketing emocional, qual que é o objetivo? É você criar essa conexão emocional, genuína, verdadeira com o público-alvo. É fácil? Não, você precisa estudar muito. Mas dessa maneira, procurando esse público, né, você vai despertar nele sentimentos que vão influenciar na decisão de compra. Isso é fato. Tá? Só que aí vem a grande pergunta: como é que eu desperto emoção nesse público-alvo? Óbvio que estudar faz parte, né? Mas a gente vai citar aqui algumas dicas muito práticas. Tá? Primeiro, use histórias emocionantes e que ele ressoa, né? Que essas histórias ressoem com a experiência do seu público. Hoje as pessoas querem ter emoções, elas querem ter histórias, não querem ver só um simples post ou uma simples propaganda. Aquela propaganda ela tem que conter histórias. Outra dica é você utilizar imagens que impactam, que despertem essas emoções imediatas. Tá? Obviamente coisas que levam à emoção, uma música, uma foto, um vídeo que traz aquele momento em que ela se identifica, vai trazer muito mais resultado. Faça esses apelos, né, diretos à emoção da pessoa. É bom você destacar sempre os sentimentos emocionais nesse teu produto ou serviço. Não simplesmente falar, eu tenho aqui um perfume. Não. Faça um momento em que a pessoa viva um momento e fale, cara, perfume é uma coisa que marca. O que me marcou naquele dia? E você tem que procurar o que marcaria, né, uma pessoa para ela ir lá e decidir comprar aquele perfume. Aquele perfume fica na cabeça dela, nossa, aquele momento que eu estava com aquele perfume, eu comecei a namorar com aquele perfume. É importante também lembrar que é muito importante e essencial você lidar com as emoções reproduzidas na publicidade e principalmente os valores e as crenças do seu público. Então, você identificando isso, você vai ter muito mais sucesso, porque isso te permite conquistar uma conexão verdadeira, autônoma e duradoura. Então é importante você pesquisar e entender essas crenças do seu público-alvo que formam as emoções. Tá? Dessa maneira, você vai criar mensagens, propagandas, vai vender o seu produto de uma forma emocionante até, e de forma muito mais eficaz. Tá? Então, assim, o que eu considero que é mais importante é você entender esse teu público-alvo.
Porque o público-alvo ele não compra simplesmente por impulso. Sim, existem produtos que sim, que você vai comprar por impulso. Mas esse teu impulso foi justamente sobre algo em que você formou uma crença ali. Tá? Esse impulso ele tem aquelas questões que a gente falou, né? A vaidade, o orgulho, o medo. Não importa. De qualquer maneira, você vai trabalhar com o impulso. Né? E a propaganda emocional ela tem esse papel de despertar isso. Tá? E no momento que você conecta, tá? Que você faz essa conexão e acaba sendo genuína porque você atingiu justamente aquele ponto da emoção dele, daquele momento que ele está vivendo, aquilo fica duradouro. Tá? Existem muitos produtos que as pessoas compram e continuam comprando, ou serviços, porque primeiro ela foi cativada, mas porque também ela teve uma boa experiência. Tá? A partir do momento que você tem uma boa experiência, que você é cativado, que aquilo mexe com a sua emoção e você compra porque você passou por esse processo, a tendência é você ser um comprador contínuo, um comprador fiel, que é o que todo mundo quer, seja num produto ou seja num serviço. Então, essas dicas de hoje foram importantes para você entender que é importante identificar essas características emocionais nesse teu cliente. E veja, não é só para venda de produto, tá? Numa comunicação eficaz, seja num post, por exemplo, de Instagram. Vou dar um exemplo aqui, vamos exemplificar. Uma doceria, tá? Eu vou vender ali uma fatia de bolo ou brigadeiro, sei lá, algo bem prático aqui, bem brasileiro. Eu simplesmente fazer um post falando, olha, temos brigadeiro feito aqui com leite condensado, com chocolate belga, granulados especiais, não sei o que lá. Legal, é bom saber. Tem hora que você precisa saber a parte, realmente, a informação do produto, né? Como ele foi feito, a qualidade, isso é muito importante. Mas, por que não vender o brigadeiro de uma forma que relembre alguma coisa que está ali na parte emocional dele? Puxa, será que se eu falar sobre a infância, como o brigadeiro está sempre presente nas festas de aniversário ou nos momentos de alegria que a gente passa, o brigadeiro sempre faz parte disso. Por que não pegar uma imagem justamente disso, de um filho fazendo aniversário e toda a família reunida e ele dando aquela mordida no brigadeiro e falando assim, nossa, que delícia, isso me lembra tanto a infância. Aí você ativou o lado emocional da propaganda. E assim para tudo, né? Tem propagandas que são mais racionais, mas normalmente as propagandas que trazem mais resultados são as propagandas que estão direcionadas para um público explorando o lado emocional. Tá? Desses itens que eu falei, você vai pesquisar, você vai entender quem é esse teu persona, quem é esse teu público-alvo e vai criar campanhas que cativem, que mexam com o emocional dele, e aí principalmente que criem essa conexão. É muito importante criar isso. Então, se você gostou da dica de hoje, a partir de agora, na hora de fazer esse teu post, na hora de fazer uma campanha, conheça um pouquinho mais essas características do seu cliente, conheça um pouquinho mais o lado emocional, que tipo de cliente que você quer atingir e como que ele se emociona na hora de comprar, tá bom? Lembrando que as emoções são diversas e variadas, de acordo com idade, de acordo com estilo de vida, com classe social, enfim, tem muitas coisas que influenciam. Mas essas são algumas dicas básicas, tá bom? Então, se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso YouTube, segue a gente também lá no Instagram, no Facebook, no @amplitude.pp. E é muito importante que você se inscreva aqui no YouTube, porque quanto mais inscritos, mais animado aqui a gente fica para dar dicas para você de marketing. E se você precisar de uma propaganda bem feita aí também, não esqueça de procurar a gente. Nós temos uma agência aqui com especialistas para mexer com as emoções do seu público-alvo, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo, espero você aí, tá bom? Não esquece de comentar também, beleza? Um grande abraço para você.